Chocolate e caramelo são dois ingredientes maravilhosos mesmo quando separados. Agora imagina quando você resolve juntar os dois numa única sobremesa. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Então hoje eu vou te ensinar a fazer uma barrinha de caramelo com ganache de chocolate. E na verdade é um doce composto de 3 camadas diferentes. Embaixo uma base crocante que eu já usei aqui em outras receitas, como na barrinha de limão siciliano, como também na barrinha de torta de nozes, que são 2 receitas que eu vou deixar link aqui em cima e embaixo na descrição, caso você ainda não tenha visto. É uma base super gostosa, super fácil de fazer e vai combinar perfeitamente com esse doce. A camada intermediária vai ser o do caramelo, que você tanto vai poder fazer a versão de caramelo com flor de sal ou sem a flor de sal. E por último, um delicioso ganache de chocolate meio amargo, então você vai ter uma combinação de 3 cores diferentes, começando pelo chocolate, no meio a cor do caramelo e a base um pouquinho mais branquinha, amareladinha, que vai compor a barrinha de caramelo com chocolate. Eu vou começar a receita preparando a base. Eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo, que eu já vou adicionar 40 gramas de açúcar e mais 12 gramas de amido de milho. Mistura. Para facilitar, transfere para uma outra tigela, porque agora eu vou derreter no micro-ondas 120 gramas de manteiga. E lembra que manteiga na confeitaria é sempre sem sal, porque a manteiga com sal é salgada demais. Manteiga já derreteu e veja, não derreteu por completo, mas não tem problema nenhum. Só uma parte já é o suficiente. Agora mistura bem, até que fique bem homogêneo. Então, quando todos os secos incorporarem a manteiga, ela está pronta. Agora é só transferir a base para uma assadeira. Eu tenho aqui uma assadeira de 20 centímetros que eu já fiz um berço de papel manteiga. Olha, que eu também já ensinei essa técnica aqui no canal, o link vai estar aqui em cima e embaixo na descrição para você aprender a fazer, porque ele fica perfeito, olha. Isso facilita na hora de desenformar receitas que você não pode desvirar a assadeira ou que você não tenha fundo falso, como é o caso aqui. Então, despeja essa massa aqui e tenta colocar na forma toda de maneira homogênea, deixando ela quase na mesma espessura na extensão toda. Assim que ela estiver bem lisinha, bem assentada, você já pode começar a pré-aquecer o seu forno a 160 graus no forno elétrico ou a 180 no forno a gás, e ele vai precisar em média de 20 a 25 minutos no forno ou até que a borda comece a ficar ligeiramente dourada. Enquanto isso, eu vou fazer furos com um garfinho para que essa massa não fique estufada e aí em seguida eu coloco ela para assar.
Enquanto a base está no forno assando, eu vou te ensinar a preparar a camada intermediária, que é o doce de caramelo. Eu tenho aqui 160 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura, e portanto, se não tiver esse percentual de gordura, tiver menos, não serve. 60 gramas de glucose de milho, aquela que você encontra em supermercado, mas se você preferir, você pode usar a mesma medida de mel, também vai ficar muito bom. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você não tem acesso ao extrato, pode sim usar essência, só que você vai colocar a medida de uma colher de chá, porque a essência é artificial e o extrato é natural. E 50 gramas de manteiga. Coloca tudo e põe no fogo até diluir e sem deixar ferver. A outra opção também, se você quiser fazer o caramelo salgado, você pode colocar agora uma colher de chá de flor de sal, mas veja bem, não use o sal comum refinado e nem mesmo o sal grosso, porque eles são fortes demais e você não vai ter um gosto tão agradável como a flor de sal, que é um cristal super delicado e tem um gosto muito mais agradável. A glucose já derreteu, tá vendo que mudou de cor? Então agora vai ficar no fogo até essa manteiga toda dissolver. E pronto, agora que ele tá com cara de que vai começar a ferver, pode apagar o fogo e reserva aqui de lado. Então agora eu vou preparar o caramelo mesmo. E para isso eu sempre prefiro usar uma panela como essa de fundo mais grosso, porque ele protege a mistura e não transfere o calor tão intensamente e você não corre o risco de queimar o seu caramelo cedo demais. E como se trata do caramelo feito a seco, ou seja, não vai ter água, eu vou caramelizar aos poucos 200 gramas de açúcar. Então não coloca tudo de uma vez, põe só uma parte. E por isso mesmo, como não vai água, você pode mexer sim com uma espátula que ele não vai açucarar. O açúcar já está começando a derreter. Olha. Pode ajudar com uma espátula. A partir de agora é muito mais rápido. Já posso colocar mais um pouco de açúcar. Mexe bem. A hora que está líquido de novo, põe mais um pouco de açúcar. Pode diminuir o fogo para médio, porque até agora estava no fogo alto. Já derreteu de novo. Então, colocamos a última parte de açúcar. Olha que caramelo bonito. Então, como a gente vai cozinhar ainda mais tempo, eu vou deixar assim. E agora, com muito cuidado, tem que colocar a mistura do creme de leite fresco. Para o caramelo não endurecer, você nunca pode colocar com essa mistura fria demais, porque ele vai endurecer de uma vez só. Então, cuidado, porque vai subir vapor. Despeja aos poucos. Agora, com cuidado, vai mexendo para desgrudar todo o caramelo do fundo da panela. E olha, veja que eu estou com a mão longe do centro da panela para esse vapor todo não me queimar. Então, cuidado também com o tamanho da espátula que você usa para isso. Ok, já percebi que todo o meu caramelo já dissolveu. Então agora eu vou adicionar 395 gramas de leite condensado, ou seja, uma lata de leite condensado. Então a partir de agora eu tenho que apurá-lo como se fosse um brigadeiro, ou seja, ele vai ter que desgrudar da panela exatamente como um ponto de um brigadeiro. Agora eu vou aumentar o fogo de novo. Ele vai ficar aqui no fogo por aproximadamente uns 10, 12 minutos ou até que descole completamente do fundo.
ponto de brigadeiro de enrolar. Então eu vou ficar aqui mexendo o meu e assim que ele ficar pronto eu te mostro como ficou o ponto. Olha, o meu doce de caramelo está praticamente pronto. Tá com uma cor que lembra bastante o doce de leite. Ele levou mais ou menos uns 10 minutos, mas olha, ele descola totalmente do fundo da panela. Então, tá pronto. E agora eu transferi para a base que já está pronta também. Olha como fica a base depois de assada. Ela fica ligeiramente dourada, então você sabe que ela está pronta. Agora, sem esperar esfriar, você já despeja o doce por cima. Tá super quente ainda. Assenta ele. Ó, espalha bem. E agora sim, eu preciso que ela esfrie, esteja 100% fria, para só então poder colocar a ganache por cima. Então assim que ela estiver fria, eu te ensino como fazer a ganache. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando em cima dele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver quais os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que dessa forma você não apenas vai estar dando apoio e suporte para o canal, mas também com isso vai receber benefícios exclusivos que somente membros assinantes vão ter acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas no meu dia a dia, eu mostro o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixe seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E agora que o caramelo já está frio, vamos ao preparo do ganache. Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate meio amargo e não pode ser aquele tipo cobertura porque ele é gordura vegetal, então ele não vai dar ponto. Eu vou aquecer muito bem 80 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura, aquele mesmo que eu usei no caramelo. Então não pode usar creme de leite de caixinha ou de latinha porque não tem o percentual necessário de gordura. Esse creme de leite, inclusive, já é uma receita que eu também já ensinei aqui no canal. Tem link aqui em cima ou embaixo na descrição para você aprender a fazer caso não tenha acesso ao creme de leite 35% gordura. E o creme de leite está bem quente, eu coloquei aproximadamente 1 minuto no micro-ondas. Mas é possível que, como é uma quantidade pequena, o chocolate está em maior quantidade, pode ser que mesmo assim não derreta por completo. Se isso acontecer, volta para o micro-ondas agora com o chocolate por uns 30 segundos, que pode ser o suficiente para você derreter completamente o chocolate e ter um ganache lindo e brilhante. Não está sendo suficiente para derreter todo o chocolate, então eu vou colocar no micro-ondas por 30 segundos. E aliás, se você não tem chocolate em formato de gotas como o meu, não tem problema, você pode sim usar o chocolate em barra, pica ele pequenininho, que quanto mais fininho você picar o chocolate, é bem possível que o creme de leite consiga derreter ele por completo. 30 segundos no micro-ondas e veja, agora sim o chocolate derrete completamente. Pronto. Veja, olha que bonito. Uma ganache totalmente derretida, brilhante. Então agora é só despejar aqui. E lembrando que essa medida está equilibrada para o chocolate meio amargo. É até uma forma de também equilibrar
o dulçor que tem no caramelo. O caramelo vai ser mais doce, inevitavelmente, até por conta do açúcar e do leite condensado. Então, não troque por chocolate ao leite ou branco, porque ele vai ficar mais mole. Ele não tem a mesma quantidade de massa de cacau, então vai dar uma diferença grande. Ó, espalha aqui. Tá, e a mesma coisa, tem que ter cuidado no preparo do caramelo, porque se deixar tempo demais no fogo, ele pode ficar muito duro. E se tirar antes do tempo, ele pode ficar mole demais e na hora de cortar ele não vai ser estável e firme o suficiente para ser um doce de corte. Então agora ele precisa de mais ou menos uns 40 minutos na geladeira, de 40 a 1 hora, para que ele esteja firme o suficiente para poder desenformar e cortar. E até que enfim o ganache já ficou firme, então eu já posso desenformar e cortar para te mostrar como ficou. Olha como o berço ajuda numa situação como essa. Aqui. Olha lá as 3 camadas. E se você fosse ousada ou ousado, ao invés de fazer essa cobertura de ganache, você já poderia ter cortado em retângulos ou quadrados, o tamanho que você preferisse. E também dá para cobrir com chocolate, como se fosse um bombom, como se fosse uma barrinha de chocolate recheada de caramelo. Uma ideia. Aqui eu vou cortar ao meio. Ó. Nossa! Olha que delícia, que lindo a composição das cores. De novo ao meio. Ao meio de novo. E ao meio outra vez. Ou seja, se você fizer do mesmo tamanho, você vai ter 16 quadrados deste tamanho. Olha. Eu vou até colocar no pratinho para vocês enxergarem melhor. Olha como fica bonito essa composição de cores. Clarinho da base, o caramelo parecendo um doce de leite no meio e, obviamente, o chocolate depois. Ai, que delícia! Então, bora provar, né? O caramelo ficou aquele tipo, puxa, maravilhoso! A base não é muito doce, o ganache meio amargo também não. E aí compensa com o caramelo que também não tá tão doce assim. Gente, essa barrinha é deliciosa. E você vê, não é tão difícil de fazer. A parte boa é que ela tem uma durabilidade de uns 5 dias, temperatura ambiente, bem fechado num pote hermético. Ela não precisa ser conservada na geladeira, a menos que você more num lugar extremamente quente, o chocolate poderia amolecer. Mas a outra opção seria congelar por até 2 meses. Mas lembra que tem que descongelar completamente antes de servir novamente. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembre de sempre verificar a primeira pergunta que fica fixada no topo da página, porque ali eu deixo a grande maioria das dúvidas já respondidas, então pode ser que a sua pergunta já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.